Wolfgang, a gente gostaria de saber em primeiro lugar o que te levou a estudar as relações entre cinema e história e como que essa discussão ela se encontra hoje na Alemanha. Hum. Eu estudei cinema na Universidade de Bochum, depois fiz um mestre no Amsterdão e lá encontrei um professor de história, cinema de história, e eu gostei como ele trabalhou e não sei, mas ele me especializou na história do cinema. Como era o nome dele? Yuri Tsivian foi um russo que emigrou para os Estados Unidos, hoje um professor, acho que na Universidade de Chicago, mas eu gostei porque ele foi muito apaixonado por essa história do cinema e eu acho que ele me inspirou. Acho que foi assim, mas eu gosto de trabalhar como historiador de cinema. Um, Primeiro, meu primeiro pesquisa foi sobre cinema colonial, sobre quem fez filmes nas colônias alemãs na África e no Pacífico. E essa ideia me fascinei, mas eu também pensei ou notei que um, esse, esse o Brasil não foi uma colônia alemã, mas também pessoas viajaram, viajaram para o Brasil. Ele também, eu acho que você tem que saber mais, não sobre esse colonialismo, esse acabou, mas existe também hoje mais um outro aspecto que eu chamo transnacionalismo, se chama cinema transnacional, que esse liga dois territórios totalmente diferentes. E eu acho que essa história entre a Alemanha e o Brasil me interessa porque já não sei quantas vezes eu fui no Brasil, sempre eu notei, tem uma ligação. Eu pensei, que significa em contexto de cinema? Eu fiz uma pesquisa, eu empecei a pesquisar essa relação e hoje eu acho que eu tenho provar que existe uma forte história entre Brasil e Alemanha no contexto do cinema. Esse, sim, esse eu queria saber mais, estudar mais, mas assim. E no caso do cinema colonial, você estudou com filmes principalmente etnográficos, documentários? Sim, é interessante. A maioria dos filmes não existem. Eu trabalhei com filmes que não existem. E a pergunta é, claro, existem 4, 5 filmes, muito curto, não ficção, etnográfico, poucos, mas como você trabalha com filmes que não existem? Como contar uma história, como pesquisar uma história de um cinema que ainda não existe. E eu trabalhei com correspondências, com resenhas, com não sei quantos arquivos municipais. Eu visitei para pesquisar como foi a exibição dos filmes nas colônias na Alemanha e conseguiu quase fazer uma mapa de onde as cidades que mostraram filmes das colônias e conseguiu descobrir biografias de operadores, de cineastas que viajaram nessa época para a África para fazer filmes. Um pouco como foi a recepção dos filmes do Império Alemão nas colônias. Quem viu esse filme, quem assistiu a esses filmes. É um estudo que sim, é na área do Early Film Studies, da primeira época do cinema, que precisa muito trabalho intertextual, intermedial. Você tem que pesquisar revistas, estudos etnográficos, claro, filmes, mas você tem que sempre pensar como contextualizar os filmes, como fazer esse argumento mais forte. E por isso, nesse estudo, sempre você tem que mudar a perspectiva para pegar o que você queria dizer nesse trabalho. Em termos desse tipo de pesquisa na Alemanha, que arquivos que existem organizados? Então, nessa pesquisa sobre o cinema colonial na Alemanha, eu
frequentei pouco o cinema nacional de cinema em Berlim, porque não existem muitos filmes. É muito fácil, você pode fazer em um dia e já, e não tem mais. Que vai mais difícil para encontrar fontes ou fontes primários no arquivos dos municípios, de vários museus etnográficos, uma combinação todos os arquivos e os documentos eles têm para combinar para uma história. A situação, claro, é melhor, eu acho que é melhor, porque também para arquivar memória você precisa de dinheiro, muito dinheiro, mas por exemplo, aqui no Brasil, eu trabalho muito com a Hemeroteca Brasileira, que é um projeto que não existe, eu acho que não existe na Europa. E se você queria aprender alguma coisa sobre cinema, entra na Hemeroteca Brasileira, eles têm tudo. Eu acho que é um projeto maravilhoso para estudar de fora o cinema brasileiro e me ajudou muito para entender também a exibição dos filmes alemães no ano 20, no ano 16, no Rio, no São Paulo. Você vai encontrar lá. Você tem que saber como, você tem que pensar, às vezes, você tem que fazer esse caminho pelos 3 cantinhos para encontrar, mas normalmente é possível. Mas a situação aqui é difícil para pesquisar, porque já aprendi que a cultura dos arquivos é diferente. Você tem arquivos que são super organizados, outros arquivos que você quase sou o arquivista mesmo, você tem que fazer as pesquisas, você não pode perguntar ao arquivista, hey, olha, eu queria saber isso, você sabe quais documentos são importantes. Esse é um problema de pesquisa transnacional. Mas eu acho que não é que na Alemanha a situação em todos os contextos está melhor. Também tem muitos defeitos e sempre falta plata para arquivar documentos e também a Alemanha tem muitos problemas para digitalizar a memória. Bom, uma outra questão é o teu trabalho propriamente com esse cinema transnacional. Em que medida o cinema também tem o poder de quebrar esses estereótipos e criar novas representações e novas percepções? Eu vou falar um pouco sobre essa retrospectiva, porque, claro, os filmes mostram um lado dessa história transnacional, mas essa retrospectiva que mostrou quase um pouco de 40 filmes, produções brasileiras, produções alemãs, foram nos convidaram também acadêmicos, professores, jornalistas para dar uma introdução sobre os filmes. Porque já pensamos, esse vai mostrar o estereotipo que não me interessa. De verdade, uma imagologia do Brasil não me interessa no meu projeto. Porque, claro, existe. Provavelmente você nunca vai tirar esses estereotipos da cabeça da gente. Mas você pode, acho que esse trabalho do Israel, você tem que contextualizar. Você tem que mostrar o que significam as imagens, o poder das imagens também para criticar as imagens. Por isso, essa retrospectiva, se você atendeu essa retrospectiva, sempre recebeu também uma introdução crítica sobre os filmes. Foi nenhum filme que disse... nós convidamos, por exemplo, Luciana Gibb, convidamos Peter B. Schumann, uma das grandes que escreveu quase a primeira história da América Latina do cinema. Esse existe, mas também eu acho que na cronologia dos filmes, ou as produções dos filmes, também mostram, ou a documentação sobre os filmes também mostram que existem meios para combater estereotipos. Por exemplo, esse escândalo que os alemães produziram filmes sobre o tráfico das mulheres nos anos 20 e 30, que esse causou uma polêmica forte entre Brasil e Alemanha, e o Brasil conseguiu tirar esse filme do mercado. Esse mostra claro, é uma relação de poder. Você pode dizer a Alemanha é mais forte, tem um poder, tem um interesse, um mercado, mas também o Brasil tinha nessa época tem um poder para combater esse imperialismo cultural, se você queria chamar isso. E, por exemplo, outro exemplo,
e sempre tem dois lados, mas que também me fascinou que nos anos 60, com a inauguração da Brasil foi um país super moderno. Ja? Existem alguns filmes que celebram Brasília como um futuro e eu acho que, pelo menos os filmes, eles dizem isso, nós temos que construir Berlim igual Brasília. Ja? Berlim, nós estamos atrasados, nós queremos integrar na casa europeia, na casa política internacional. Vamos ver para outros países que têm também uma evolução com modernidade. E, interessantemente, nos anos 60, eles olharam para Brasília. Lá, esse país consegue construir uma cidade de nada. Vamos construir também Berlim, vamos remodernizar. E algumas histórias falam sobre essa história que no Brasil a vida é melhor. É interessante que acontece em poucos anos, acontece essa admiração do Brasil que depois, na segunda parte dos anos 1960, já cambia por um exotismo, sexualidade, as mulheres bonitas na Amazonas, existem, mas sempre existem também um outro retrato do Brasil. Isso me interessa mais, essas fricções, essa tensão entre os estereotipos. Qual é a relação que foi proposta na mostra entre o novo cinema alemão e o cinema novo brasileiro? Eu acho que é uma história que ainda não está escrita. Eu não sei que eu vou escrever essa história e, de verdade, a influência do cinema novo no cinema novo em Alemanha. Esse mostra, por exemplo, Werner Herzog, ele disse uma vez em uma conferência, eu fui inspirado pelo Glauber Rocha. Nenhum outro cinema, não Nouvelle Vague, não, o cinema novo foi o grande criador do cinema alemão. Você de verdade, você pode exagerar esse. Você pode dizer, não, o cinema novo inaugurou esse cinema alemão. Se você pensa assim, pode ser, você vai chegar em outro resultado do cinema novo alemão. E é claro, o mais óbvio é o Antônio das Mortas, que Fassbinder, por exemplo, Rainer Werner Fassbinder admirou os filmes de Glauber Rocha. Ele usou a figura uma vez em um título, se chama Rio das Mortas. Você pode chamar uma comédia, a única comédia que Fassbinder fez. E Niklas Hauser-Fahrt, também muito político. Você pode comparar com o segundo filme de Glauber Rocha, o título em português eu não sempre... Terra em Trânsito, Guerreira da Maldade, contra o Santo Guerreiro. Exatamente, esse. E ele pega também essa figura de Antônia Motas e uma protagonista no Niklas Hauser-Fahrt. So, em quase todas as sequências você tem uma figura, é uma referência muito óbvia porque é visual. Mas você também pode... acho que o Peter Fleischmann, que fez filmes aqui no Brasil, e foi o editor, o operador do Wim Wenders, Peter Pritzigora, que fez um road movie no Bahia. Então você tem também uma ligação muito forte entre os dois cinemas jovens, novo, mas eu acho que é mais interessante que a influência vem do Brasil para a Alemanha e não da Alemanha para o Brasil. Esse também, mas nessa parte, porque eu não sou um especialista de cinema novo alemão, não sei que eu vou incluir isso na minha pesquisa, mas às vezes você tem que pensar quase contrário para chegar no outro resultado. Eu acho que também vai mostrar que a história sempre está mais ampla, aberta para outros conceitos. Mas eu não sei que essa é a resposta para essa pergunta. Porque... Bom, falou, ainda vai escrever a respeito, quem sabe, né? E em relação a essas questões que a gente estava comentando sobre o Silvio Bach, né, o trabalho que ele fez aqui em Santa Catarina, porque em parte o cinema ele começa aqui em Santa Catarina através da ação dos imigrantes alemães, né, em Blumenau, as primeiras salas de cinema. Não sei se tem alguma informação em relação a isso.
Primeiro, uma observação sobre Halleluja Gretchen que me fascinou com Halleluja Gretchen, ou fascina com Halleluja Gretchen. Ele usa essa história do nazismo no Rio Grande do Sul, mas, claro, é uma história sobre imigrantes. Santa Catarina, mas é uma história sobre o Brasil, porque esteticamente é interessante que, às vezes, tem sequências onde os atores olham na câmera e você sabe, nesse momento ele não fala sobre a Alemanha, é fora. Não, ele fala sobre a situação, e esse ano foi 74. Exatamente, ele fala sobre o Brasil. Então ele usa essa entrada da história alemã. Normalmente você dizendo, esse peligro alemão, esses fascistas. Claro, sabemos. Mas olha, na sua história, o que está acontecendo aqui? Eu gosto em Halleluja Gretchen, que ele é muito esperto como usar e focar nesse momento no povo brasileiro. Eu acho que essa é também a crítica no Silvio Bach, porque muita gente não gosta do Silvio Bach, porque ele está muito crítico, ele sabe... Aquela cena final dos pessoal fantasiado de nazista, dançando um samba com futebol e os negros chegando, aquilo realmente causou um grande impacto na época, né? Essa carnavalização do nazismo e ao mesmo tempo do autoritarismo, mas... Voltando à questão da produção contemporânea. Esse filme, Schröder liegt em Brasília, de Zé Rock, é brasileiro que vive na Alemanha e usa um idioma entre português e alemão, que ele se chama Siegfried Deutsch, alemão do Siegfried, figura típico alemão. E nesse filme é divertido. Alguns reconsideram esse filme uma etnografia sobre as pessoas. E não a produção é interessante desse filme porque às vezes ele também convidou pessoas para dizer alguma coisa, sozusagen para reenactment, fake documentary, como se dizer. Mockumentary. Mas é interessante porque ele mostra, claro, muitos estereotipos quando brasileiro está dizendo, não gosto do samba, é escândalo. Mas é assim, o alemão não é alemão como uma imagem na cabeça da gente, como brasileiro não é brasileiro como na cabeça da gente. Tem uma nação, tem uma diversidade e pode ser ele faz uma piada com essa ideia de uma nação, toda a gente são igual. Ele mostra, mas existem outros filmes, porque esse filme já passou no cinema, mas ainda não na televisão. Eu acho que ele está ainda tentando vender esse filme. Existem outros filmes como Paulo Caldas, Deserto Feliz, o Cinema Aspirinas Urubus, Karim Ainus, também Silvio Bach's Lost 2, que mostram muito interesse dos cineastas brasileiros para essa trajetória Brasil-Alemanha. Eu acho que me interessa e me fascina mais que uma perspectiva de Alemanha para o Brasil. É interessante nesse momento, não sei, é efeito da retomada ou do cinema brasileiro, mas eu acho que para mim é mais amplo para contextualizar a história do Brasil, o Brasil recente, no contexto global. Deserto Feliz fala sobre a prostituição das meninas no Nordeste. Cinema Aspirinas Urubus, a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Praia do Futuro, de Karim Ainus, uma história gay, como brasileiro, alemão, como funciona em Berlim, como funciona essas contradições também das culturas, das mentalidades. Isso é interessante. Não sei, eu estou curioso porque eu vi que alemão que se interessa foi Edgar Reitz com o 4 partes do Heimat, que lá a imaginação foi Brasil também, que eu tenho que fugir da Alemanha para estabelecer uma vida em Alemanha. Mas não, estou curioso porque eu vi que nos próximos anos os alemães queriam fazer coproduções com o Brasil para explorar essa história que
a Alemanha é, nesse sentido, muito lento para aceitar. É um país que tem imigrantes, como os Estados Unidos, que também uma história de imigração, que normalmente, nesse sentido, eu acho que a Alemanha está muito fechada, que não aceita esse conexões transnacional. E esses filmes podem ajudar a entender que também a Alemanha tem um lado transnacional, não só os outros, mas também a Alemanha. E nessa época, vocês têm que olhar as notícias, todos os refugiados de Síria vêm para a Alemanha. Também uma pergunta, responsabilidade social e nacional, como tratar a gente, como estabelecer relações com outras culturas, outras nações. E no caso da produção de cinema, esse cinema transnacional, os acordos que são feitos, né? Porque o que se tem discutido... Okay, não sou um especialista nessa área, o que está importante é esse lado, você pode diminuir custos. Eu não sei que uma produção entre a Alemanha e o Brasil vai reduzir custos, porque só o transporte e segurança e todas é enorme. Mas, no outro lado, você tem que pensar também essas coproduções também em Alemanha. Você tem também vários estados como aqui. Você pode fazer um filme no Santa Catarina e São Paulo. Você pode tirar plata dos 3 estados, normalmente, porque você também cria trabalho. Esse é um emprego. Os estados, na Alemanha pelo menos, têm interesse. Esse também é um mercado que eu estou fazendo um filme em 3 estados. Eu também ofereço trabalho. Esse também para segurar trabalho, esse também para promover esse estado. Fora no festival, mira, olha, temos um filme, temos esses lugares, essas paisagens são muito bonitas. Esse é o outro lado. Você pode diminuir, no outro lado você tem que criar um mercado. Porque uma indústria cinematográfica forte também produz dinheiro. E são os 2 lados que você tem que pensar paralelo. As coproduções com o Brasil, eu não conheço os contextos, mas com certeza nós temos um sistema de subsídios. Se você não tem um projeto que é muito bom, eles não vão subsidiar. Então, também o argumento para reduzir custos não funciona. Você precisa um roteiro bom, você precisa uma ideia, você precisa uma equipe. Se você não pode oferecer, você não vai ganhar uma bolsa ou subsídios do governo. Mas você considera que o cinema brasileiro ele ainda é pouco transnacional? Isso em relação a não, nesse momento é mais transnacional. Mais do que era Sim. Antes. Mas em relação a outros países, por exemplo, a Argentina, que tem várias coproduções com a Espanha, ou mesmo com a França, né? Canal Plus, por exemplo. Não, eu não sei. Eu sei que minha pesquisa é o primeiro, único. Não conheço outras pesquisas que de verdade fazem essa pesquisa transnacional entre 2 países, porque normalmente estudos transnacionais são muito focados em como se chama, case study, sim, Estudo de caso. Estudo de caso, mas seria interessante saber que Argentina, Espanha, a história é mais forte, né? A colonização dos espanhóis na Sul-América, essa existiu, uma colonização dos alemães, e nesse sentido, historicamente nunca existiu. Os portugueses no Brasil, mas não sei se o número dos coproduções são maior ou mais efetivo, que estou notando que no Brasil existem filmes também com a história de imigração, como Valahai, um filme eu vi há alguns meses, também um filme, como se Nostalgia, eu descobri no internet. Me parece que o Brasil tem mais interesse para entender esse papel de nação no contexto transnacional que a Alemanha, porque a Alemanha pode ser muito satisfeita com essa situação, né? Somos alemães, não ligam para outras histórias, mas eu acho que vai cambiar, mas não sei quando ou quantos filmes estão preparados nesse momento.
feita ao modelo brasileiro. Né? Quer dizer, a princípio as leis elas existem para favorecer a diversidade da produção, né? Diversidade regional em termos de país, inclusive. Mas como os grandes centros produtores estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, então isso acaba muitas vezes não acontecendo. Né? Sim, porque eu assisti uma discussão com Cacá Diegues em Tempo Glaube, em julho, em agosto, em julho. E eu acho que isso não é da verdade, isso é uma mentira, porque lá os diretores do Rio reclamaram, os pernambucanos fazem filmes, eles tiram toda a plata para nossa produção. Você, é o direito do Estado para promover Pernambuco. Eles criam uma indústria, olha para eles e aprendem como eles fazem, mas não sentar aqui e reclamando os ofertas, o trabalho de pernambucanos que eles estabeleceram uma indústria. E eu acho que os filmes de Pernambuco, pelo menos eu conheço de Marcelo Gomes, super. Amaral de Manga. O que eu conheço. Das Bestas. Não, você conhece Amarela Manga, Deserto Feliz, os filmes de Marcelo Gomes. Eu era uma vez, esse Cinema Aspirinas e Urubus. Eu não entendi essas reclamações de um diretor no Rio de Janeiro, porque esse é o sistema. Claro, você tem que combinar também trabalho um estado com outro, mas porque mas eu não sou nesse contexto para avaliar que ele estava certo ou não, mas me pareceu é uma boa ideia dos pernambucanos. Se você não consiga fazer um filme, por favor, o Estado não é para resolver tudo. Você tem que também, se outros estados ajudam mais, sim, isso sim. Claro, você pode criticar o grande sistema de subsídios, mas essa discussão eu não entendi. Quanto o cinema brasileiro ajudou a mudar a imagem do país no exterior? Eu não sei a contribuição da cinematografia. O problema de verdade, que também foi essa discussão com Kaká, que falta distribuição dos filmes brasileiros na Europa. Isso de verdade. Para mim é super difícil encontrar DVDs ou filmes. Os festivais oferecem um lugar, mas eles oferecem, claro, oferecem um perfil do Brasil que é cinema de arte. Eu nunca vi um filme popular do cinema. Brasileiro nunca vai passar na Alemanha. Ou se for um êxito com 10 milhões de espectadores, pode ser alguém vai distribuir esse filme. Então eu não sei que, vamos dizer, os jovens percebem o Brasil, que eu sei que o português do Brasil, hoje você não compra um livro para aprender português, você compra um livro para aprender português do Brasil. Esse é um dos idiomas mais frequentados, por exemplo, em minha universidade, Universidade de Zurich, o idioma mais frequentado é brasileiro, português do Brasil. Ninguém me interessa em Portugal. Também eu acho que os jovens viajam mais, eles conhecem e têm outra percepção. Eu não sei que eles percebem o Brasil como um país da favelas, prostituição, criminalidade. Eu acho que não. Esse cambiou muito, mas cambiou porque os jovens viajam mais. Você tem intercâmbio. Eu tenho uma colega que é suíço-brasileira, eu tenho uma colega que é suíço-colombiana, eu tenho estudantes que são suíços brasileiros. Então você mudou muito. Você não pode apresentar uma imagem fixa. Você não pode ser isso assim. Os estudantes hoje são mais espertos. Não sei se são mais críticos, às vezes são mais críticos, menos críticos, mas eles também conhecem o mundo muito mais que nós nessa época, porque faltou dinheiro para viajar. Hoje por os europeus pode ser mais. Hoje circulam mais, as pessoas circulam mais do que os filmes, no caso. Sim, com certeza. E eles também ajudam, pode ser, eles ajudam também a recepção dos filmes brasileiros, eles levam CD, DVDs, baixam DVDs na internet, mas é triste o que falta essa distribuição dos filmes brasileiros nos cinemas. Esse é um grande problema. E eu acho que você mencionou uma coisa importante, que é a distribuição na internet.
internet. Sim, eu acho que também não existe uma política aqui no Brasil, mas a gente faz. Eu não sei que Marcelo Gomes é muito feliz que o filme circula na internet, ele ganha de nada. Esse é um problema do YouTube. E na Alemanha, se você bota um filme na internet, com certeza uma semana depois você vai receber uma carta de um advogado e ele vai pedir. Você tem o copyright, os direitos de autor são muito fortes. Na Europa ou na Alemanha, por isso, Rainer Werner Fassbinder existe no YouTube? Não sei. Pode ser uma semana depois eu vou sumir, porque esse é bom um lado, porque eu também gosto de pagar por meu DVD, porque eu acho que esse é um trabalho que ele merece. No outro lado, eu também gosto de baixar os filmes brasileiros, porque é super difícil encontrar filmes no mercado na Alemanha ou na Suíça. Mas eu acho que também aqui, porque aqui não tem leis, existem leis para proteger o autor, mas eu não posso imaginar que todos os diretores são super felizes que todos os filmes passam na internet, porque esse é o trabalho, eles vivem. Ele arrecada, né? O YouTube ele arrecada, então em alguns casos o diretor ele deixa ali e fica arrecadando da publicidade pelo visionamento do filme, né? Mas eu não sei se... Mas eu já notei, eu baixei uma vez São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, depois sumiu esse filme. Um mês depois, alguém botou de novo. Mas a Cinemateca, eu acho que a Cinemateca está procurando a internet, eles não querem. Claro, eu entendo, porque um dia eles querem vender esse DVD, ou eles dizem, hey, esse custa muito, não é para todo mundo, pelo menos paga um pouco. Ou nós oferecemos um link, você pode pagar, não sei, 5 euros, 10 euros, e você pode baixar. Esse existe na Alemanha, você pode baixar filmes, mas você tem que pagar, porque você tem esse copyright e os direitos de autores dos diretores que protegem baixar os filmes. Sim, como sempre, tem dois lados, positivos e negativos. Mas, por exemplo, eu escrevi agora um artigo por um livro sobre cinema novo, por estudantes, introdução, que é cinema novo, estética, política, E eles me pediram também incluir uma filmografia onde você pode comprar os DVDs que estou analisando. Eu também disse, não, você não pode comprar esses DVDs, poucos DVDs, mas se você fala português um pouco, você pode baixar todos os filmes na internet. É assim. Eu acho que não é a melhor ideia. Eu gostaria de ter minha coleção dos livros como gostaria de ter minha coleção de DVDs. Eu queria pagar, isso é bom. Mas, é assim, a realidade é sempre um pouco diferente. Então é isso, Wolfgang. Uau, Gravamos, temos uma entrevista, então fechou?